Meu nome é Breda, representando a Associação Comercial. Pergunta bem rapidinha. É verdade que existe muito dinheiro e poucos projetos? Ah, bom. É engraçado essa pergunta. Tem um amigo meu que também é consultor, que chama Ricardo Falcão, que esse é o subtítulo do curso dele. Chama... Não existem... Como é que é? Não falta dinheiro, o que falta são bons projetos. É o subtítulo do curso. É exatamente isso. É verdade. Também é verdade, né? Isso também é um outro elemento importante a discutir aqui. A gente está muito pautado por uma economia da escassez, né? Tudo é filtro, né? Então você tem 100 onde 10 vão conseguir, né? Vamos tentar um negócio aqui porque só o melhor que consegue o direito e tal, né? Só que na realidade, curiosamente, né? E quando a gente pensa em captação, a gente também pensa na economia da escassez, né? Será que eu vou conseguir ser aprovado no edital da Petrobras, né? No edital da Natura, né? É quase que uma loteria, né? Faz tudo direitinho, mas como outros 400 estão fazendo tudo direitinho. Então, respondendo essa pergunta objetivamente, vamos fazer só um apanhado de cada uma das áreas. O governo tem muito dinheiro, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo, mas focando aqui no Brasil, tem muito dinheiro. E a prova de que faltam bons projetos é que esses dinheiros voltam, né? Eles lançam campanhas, então, o programa de investimento de bibliotecas nas cidades. Aí tem lá, 200 milhões de investimento em bibliotecas nas cidades do país. Aí chega o final do ano e só utilizaram 100 milhões. Uma parte é por burocracia, mas outra parte é porque não tinha projeto bem escrito, ou não tinha nem chegado projeto às vezes. Mas não é só um caso da biblioteca, eu estou falando de centenas de programas governamentais nas 3 esferas, que efetivamente o dinheiro é oferecido, né, e não é utilizado na sua totalidade. Com empresas, também é uma economia da abundância. Por quê? Ele também fica é um pouco mais complexo, mas é fácil de entender. As grandes empresas elas são assediadas aos milhares, né? Então, a Petrobras teve que criar um edital para fazer esse processo. A Natura também, a Caixa Econômica, né? Sei lá, aqui em Minas, CEMIG, tem editais, né? Ou seja, então você participa de editais e é uma concorrência. Tem um monte de projetos e vencerão os melhores, os selecionados. Então, para aí, tem pouco projeto, tem pouco dinheiro para muito projeto. Mas e se você for nas empresas menores, eu não digo nem pequenas ou médias, tira as 1000 principais que saem no exame todo ano e pega a 1001, pega a 1003, veja quem são. São empresas que não são assediadas, em muitos casos nem chegaram lá. Então, ou seja, vê aqui em Uberlândia, tirando as que todo mundo conhece, quais são as que alguns conhecem? Né? Seja amigo dessas. Essas às vezes não se chegou lá ainda, não tem um grande assédio nesse sentido. Né? Quando a gente for falar em indivíduos, da mesma forma, né? Ou seja, quantos aqui são assediados para fazerem doações para alguma organização? Um cidadão médio lá em Paris, né, ou em Manhattan, ele é assediado de 200 a 300 vezes por ano com pedido, seja telemarketing, mala direta, ao vivo, né? E a gente no ano? 2, 3 talvez, né? 12 estourando, mas não são 200, 300 vezes, né? Então, é um conjunto realmente de que... por que eu usei referência do indivíduo? Porque nós também somos uma fonte grande de dinheiro. Só para a gente se posicionar... isso era uma das coisas que eu queria falar, esqueci, agora que bom que o senhor deu a oportunidade. Reforçando a ideia de indivíduos, né? O governo, evidentemente, ele tem muito dinheiro e aplica muito dinheiro em várias coisas, mas só fazer um comparativo entre empresas e indivíduos, né? Eu imagino que todo mundo aqui ache que as empresas dão muito mais do que indivíduos ao total. Mas não é assim. E não é assim nem aqui, nem no resto do mundo. O último número que a gente conseguiu foi que as empresas todas somadas no Brasil, elas colocam na área social e cultural e ambiental, né, somando o chamado terceiro setor, o equivalente a 2,3 bilhões de reais. Então somam tudo que a Petrobras colocou, a Natura e as empresas pequenininhas, tudo isso dá 2,3 bilhões. O que os indivíduos colocam, com seus 10 reais aqui, 3 reais ali, né, um pouquinho da igreja, outro dinheiro da criança com câncer e tal, são 5 bilhões. É mais que o dobro do que as empresas colocam. A gente não vê muito isso porque está mal organizado, está mal distribuído, não está mal distribuído, está bem distribuído pelo país como um todo, mas ele não é visível. Muito vai para as igrejas, que não necessariamente fazem ações sociais, enfim, não há crítica a elas nem nada, mas
Muitos vão para ações que poderiam ser melhor aplicadas, não é um bom investimento, mas o fato é que esse dinheiro corresponde a mais que o dobro do que todas as empresas somadas dão. E um segundo dado importante sobre isso é que os únicos segmentos, a única fonte que tem condições de dobrar os seus recursos em 3 anos, somos nós, os indivíduos. Eu não consigo dobrar o que o governo coloca à disposição de nós na área cultural ou social. Não dá. Seria impossível, né? O Gil quase dobrou, mas acho que é um momento muito histórico, muito especial. Mas não vejo em 3 anos que se faça dobrar qualquer coisa, qualquer área. Tinha 100 milhões na ciência e tecnologia, agora tem 200 milhões. Não tem isso em 3 anos. Empresas, muito menos. As empresas estão enxugando, estão preocupadas com a crise. Elas não têm um investimento social, eu coloco o dinheiro em ONGs que eu tenho lá, coloco 200 milhões, vou colocar 300. Eu coloco 20 mil reais, vou colocar 40 mil reais. E nós, indivíduos, tem condições claramente, com muita facilidade, de dobrar a nossa contribuição. Ou seja, somos nós que temos condições de colocar novos 5 bilhões nesse segmento nosso. Não só cultura, né? Eu estou falando cultura, social. A gente tem condições. Como? Eu vou falar para minha mulher, eu que dou 10 reais para o Greenpeace, se eu convencer a minha mulher a colocar mais 10, eu já dobrei. Eu já fiz minha parte nesse dobrar, né? Se eu convenço mais 3 amigos, né, em que eles onde davam 20 reais passam a dar 40, já dobrei também. Então, esse esforço que a gente está fazendo nas cidades e conversando sobre isso, e os livros, as matérias, é muito de revalorizar o aspecto do indivíduo, não por uma questão romântica, poética, mas por uma questão de entrada de dinheiro novo no mercado. 5 bilhões novos, né? Que eu posso colocar, eu coloquei isso como uma referência, em 3 anos dobrar, poderia ser qualquer outro. A gente está meio que trabalhando com essa referência nos grupos de discussão que a gente está fazendo. Então, é isso, ou seja, as leis de incentivo têm condições de colocar 5 bilhões novos na cultura? Não tem, impossível, nem que queiram, mas os indivíduos têm. Então, qualquer iniciativa que você complemente a sua ação cultural com uma escola específica, com uma busca de doações para o seu projeto, para um evento que você faça que tem entrada, né? Eu estou trazendo dinheiro novo, né? A gente lá em São Paulo brinca muito assim, né, para algumas outras. Economiza uma pizza e dá dinheiro para criança com câncer, né? Tiram 2 cafezinhos do seu mês e financia, né, alguma obra de arte um museu que você gosta de ir, né? Ou seja, é um dinheiro que está indo para outro lugar e eu estou colocando para coisas que têm mais a ver com a cidadania, com a sociedade mesmo. Essa é a ideia. Obrigado pelo gancho de eu poder fazer desses números que eu ia falar. Posso continuar sentado, né? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, meu nome é Tiago, eu vou fazer uma pergunta, talvez você consiga me ajudar. Eu trabalho aqui na área de educação, né, com musicalização, com as crianças, faço um trabalho bem interessante aqui em Uberlândia. E eu, por exemplo, atualmente eu tenho um MEI, um microempreendedor, né? E eu penso muito no futuro próximo, de repente, direcionar para uma ONG, né? E eu queria saber, por exemplo, o caminho. Eu já li a respeito, enfim, eu sei que tem a questão da UCIP, enfim, eu queria que você falasse talvez rapidamente, talvez seja mais na área contábil, mas talvez você consiga nos ajudar nesse sentido. Como se dá essa criação, qual é o meio, assim, o início, é isso. Legal. Mas só uma coisa, eu não entendi, você quer transformar o MEI numa ONG ou você quer também abrir uma ONG? Não, então, talvez o caminho seja, porque, salvo engano, tem um prazo de período que você tem que ter para poder receber recursos do governo, né? Então, por isso que eu fiz a pergunta, eu queria ver qual era o gancho que ele ia complementar. Se a ideia é abrir uma ONG para receber recursos de governo, não abra. Já te aviso de antemão. Porque se tudo der errado, deu errado, foi ruim para você. Mas se tudo der certo, a ideia foi errada. Ou seja, a gente não cria ONG para receber recursos de governo. A gente cria ONG para fortalecer a sociedade civil. Nesse sentido, a provocação é essa. Não, mas eu digo assim... Não, eu sei, eu só queria puxar o gancho. Eu só estou te abusando de você nesse sentido, né? Mas desculpa de fazer esse gancho, mas era no sentido de explicar. Então, o que eu recomendaria no teu caso? Tem o MEI, mantém o MEI, e a ideia de criação de uma ONG, é claro que ela é louvável, é bom que ela seja feita, mas ela é feita por um raciocínio, não porque eu vou buscar recurso de governo, mas porque eu quero criar no meu entorno, ao redor de mim, possibilidades de pessoas quererem me apoiar, inclusive governo. Entendeu? Ou seja, se eu reforço a criação de uma ONG
para que o governo me financie. Tem outros meios de financiar, não preciso fazer assim, entendeu? Então, o governo precisa ser mais um. Eu digo isso porque tem uma forma muito fácil de a gente descobrir se... Bom, não sei se eu vou falar agora, é um absurdo ou não, estou pensando. Talvez eu deveria falar, mas enfim. Muitas das ONGs que foram vistas anos atrás, né, com problemas de corrupção no governo, elas tinham uma coisa em comum. Eram novas, recentes, né, e não tinham sociedade civil doando. Elas eram somente para receber dinheiro de governo. Então, ou seja, não é que eu estou dizendo que todas que fazem isso são corruptas, mas todas as corruptas faziam isso. Tá? Então é importante a gente só fazer essa diferença aí. Então, para te responder de forma mais objetiva, né, vale a pena sim, eu acho que é muito bacana. Você tem pelo que eu entendi, lidando com musicalização, você tem aí um mote para que determinadas coisas possam ser feitas de forma que na sociedade você possa conseguir recursos para isso, né? De doação, de entrada de ingresso de alguma coisa que você queira fazer, de um evento que você queira fazer para arrecadar. Então esse aspecto é bom. O MEI é uma forma de subsistência para você. Você pode fazer em paralelo, que você pode utilizar quando você for fazer até outros negócios. E não é complicado. A única questão é quando você vai falar com um contador ou com um advogado que vai te ajudar nisso, ele tem pouca vivência disso, do modelo ONG. Então é bom que você procurasse alguém que tivesse uma mínima experiência ou pegasse modelos de estatuto que estão por aí na internet que já são nesse modelo. Tá? Porque, isso é uma coisa muito básica. Posso depois passar mais coisas, mas por enquanto acho que é isso. Tá bom? Tá. E aí a gente vai encerrar as inscrições, né, que o nosso secretário estadual já chegou, está a caminho. E então, aqui, Alex. Oi, meu nome é Alex, eu sou estudante da UF de Artes Visuais e estou começando agora a tentar empreender nesse caminho e estou vendo que é muito mais difícil do que eu imaginava. Não. A gente acreditava que era difícil, mas é muito mais difícil. E uma das coisas que eu tenho dificuldade é que tem algumas bolhas, né? Tanto no estado, por exemplo, os setores do estado que não são atendidos são menores, como no interior de modo geral. E a gente viu o caso do pessoal falando na palestra de ontem, né? E tem bolhas setoriais, por exemplo, minha área de artes visuais é complicada nesse sentido que as empresas não valorizam e o público também não. Então você não consegue criar público, porque você não viabiliza para fazer um negócio e nem para buscar essa iniciativa privada, talvez, de menores públicos. Outro problema que eu tenho visto na busca de financiamento de projetos, no caso das pequenas e médias empresas, é a falta de informação. A gente vai apresentar o projeto para a empresa muitas vezes não sabe nem o que é a lei, a gente explica, mas a gente é o outro ponto interessado. Então, nunca é um ponto de vista confiável. Como resolver esses dois problemas que eu acho que são fundamentais nas leis de incentivos e nos projetos culturais, que mesmo quando é buscar iniciativa privada ou da pessoa que vai receber, da pessoa física, é um problema também, sabe? Como lidar com isso. Então seria o problema como que a empresa que não tem informação sobre a lei, isso. E o problema do público, que talvez seja difícil também contribuir, financiar. Dependendo da área. Porque a área musical, por exemplo, é fácil. Já se tem um costume. Cinema, já se tem um costume. Sei. Você lança um filme nacional, bem ou mal, ele tem uma prática de ir ao cinema, então já facilita. Ir ao museu, por exemplo, de arte, só se for, tipo... Você está tendo um Picasso, por exemplo, trazer grandes nomes. Então, é uma dificuldade de certas áreas. Eu coloco a área visual porque é uma área que eu tenho mais conhecimento. Como resolver essa área, esses problemas? Sei lá, talvez pode ser. Acho que eu prefiro responder rápido para ele, é melhor. Senão eu vou esquecer. Estou tentando ver como é que eu te respondo de forma positiva. Por favor. Não, porque de fato, a gente pode pegar por vários contextos, né, por vários ângulos, né? Mas de forma positiva, eu acho que tem um aspecto que é o seguinte: faz parte da decisão de ser artista a dificuldade, né? Então eu acho que isso eu vejo acho que eu consegui fazer o gancho, era bem isso que eu queria colocar. Eu vejo ao contrário, eu acho que o cinema aqui no Brasil, e isso muito em função da lei do audiovisual, e muito que eu também estava nesse período envolvido com isso, eu vi uma acomodação e é feio falar, mas ou seja, isso, as pessoas se corromperam de tal forma, porque criaram uma situação que estava realmente mais facilitada para eles. Então, eu vi claramente isso acontecer
diretor de fotografia, que antes ele faria um filme por 3 sanduíches de mortadela, que estava errado, né? Agora ele não sai de casa por menos de 50 mil reais, né? Quando justo deveria ser, sei lá, 5 mil, estou chutando um valor, né? Então, tudo bem? Então, nesse processo, acho que tem uma dificuldade que ela é boa, né? O fato de você ter essa... Parece loucura que eu vou dizer, mas a dificuldade ela é boa. Ela te coloca atento e alerta, né? Eu acho que a pior coisa para o artista é você se acomodar nessa questão, né? Porque eu vi vários se acomodarem. As pessoas que eu conheço, posso dizer com muita tranquilidade, que eu convivi naquela época, que eram muito dignas, né? Apesar do que estava acontecendo em todo o aspecto do cinema, né? Eu não vou falar os nomes das pessoas que não fizeram coisas boas, mas tem uma família que não fizeram coisas boas, por exemplo, no cinema, que deve saber quem. Não posso falar nomes. Mas eu posso falar muito bem em nome de gente que fez coisas muito interessantes e se manteve com muita dignidade. A Carla Camurati é uma pessoa incrível, que tem uma capacidade de, no meio daquele processo todo, ser digna, né? E hoje ela coordena o Teatro Municipal, ela saiu da área também, então teve esse momento. E a Laís Bodansky, que é outra pessoa incrível também. Então eu vejo como duas pessoas que se mantiveram com a dignidade de manter a arte e tal. Não que não existam outras pessoas, devem existir, mas eu não conheci, naquela época, são duas pessoas que eu estou falando dos anos, final dos 90, tá? Faz outro milênio atrás, mas efetivamente são duas pessoas que eu acho muito interessantes. Outros não, muitos deles que vocês imaginam, se envolveram então. Então é o contrário que está dizendo, né? Está com dificuldades, mas outros quando conseguiram a facilidade, se perderam nisso. Então a dificuldade é boa nesse sentido. E quando a dificuldade é boa, você tem essa característica de você ir trabalhando com essa, que eu estou recomendando, né? O subtexto de tudo que eu estou dizendo é que a diversificação de fontes é a coisa saudável. Então, ou seja, você não vai ter todo o público que você gostaria de ter, mas os 30 que você vai conseguir vão ser teu público fiel e vão te ajudar no que você precisar. Você não vai ter todos os recursos do mundo que podem vir de empresas, mas você vai encontrar um ou dois empresários tão loucos quanto você que acreditam nisso que você faz, né? E isso é muito mais saudável, efetivamente, do que esse desejo, talvez, de uma, né, que seja reconhecido, entendeu? Eu estou colocando a dificuldade como uma parte do processo. Então, acho que isso responde à parte dos indivíduos, mas tentei colocar. E em relação às empresas que elas não conhecem, o que também é importante que você veja previamente é se também você está indo nas empresas certas, porque existe um conjunto de empresas que não conhecem porque não vão usar mesmo. Só para a gente entender o grau de dificuldade do processo, com a lei do secretaria, está com o secretário é mais fácil, vai explicar depois, mas no governo federal, a lei de incentivo da Rouanet, por exemplo, ela lida com o imposto de renda, que só é trabalhado a partir do lucro real. Só 8% das empresas no Brasil trabalham com lucro real, 92% trabalham com lucro presumido. Ou seja, então você está fazendo um corte aí de 8% das empresas que eu vou trabalhar. Dessas 8%, as que têm um lucro considerável. Porque as que não têm um lucro considerável, você vai fazer todo o trabalho e vai pegar R$200 dela lá, ou zero às vezes, porque estão no prejuízo. Então existe também uma certa lenda urbana, que eu chamo de que... Então, previamente, dizer, quais são aquelas que efetivamente eu devo investir para esse processo, para trabalhar aí. Tem também esse grau de dificuldade que é, antes de mais nada, seu. Depois que você definiu... E aí sim, você viu que essas que têm recursos, está confirmado, e não sabem, aí a função nossa é explicar. Foi o que a gente fazia lá atrás, mas principalmente no contador da empresa. O contador sabe, viu? Todos os contadores sabem. Mas não quer. Porque... Não, mas eles não têm nem poder de decisão nesse aspecto. Mas eles sabem. Porque não é que eles sabem porque eles sabem da lei e não querem te ajudar. Eles sabem porque vários outros incentivos fiscais existem, que são a mesma dinâmica de incentivo. Eu lembro que na época eu falava com contadores lá de multinacionais lá em São Paulo, que eles falavam, igual a do papel e celulose que tinha nos anos 80. A lei da informática é a mesma coisa, é 1% igual a lei da informática. Eu tive que pesquisar o que era a lei de incentivo ao papel e celulose, o que era a lei da informática, para entender que de fato era a mesma. Então quando eu chegava nos outros, eu falava, é igual a lei da informática, é igual a lei do papel e celulose. Ah, então tá. Então é um alívio para mim. Então eu tenho um estudo prévio, né, de se fazer. Mas é isso, seleciona antes. Talvez você está indo em algumas também que não sabe porque nem se encaixam, entendeu? Um pouco isso. Mas, gente, a gente vai ter um momento só para mais duas perguntas da Yara e a
a Maria Inês, que se inscreveram, e as outras a gente vai pedir para ficar para o final, para a gente poder aproveitar o tempo também com o secretário e, enfim, aproveitar o melhor possível. Pode vir. Eu venho agradecer ter participado dessas verdade. E a minha área de estudo é o cinema e o audiovisual. Então existem muitos cinemas no Brasil. Né? Existem muitos cinemas. E eu acho que a gente tem que começar a pensar, a gente que produz, a gente que dirige, a gente que tem... Começar a pensar como a gente vai produzir. No próprio processo de produção, pensar que rede a gente pode... Eu cito, por exemplo, a Caliban. O Silvio Tendler, que a cada 2 meses lança um filme. E esse filme está aberto na rede mundial de computadores. Então ele tem uma forma de produzir diferente daquela que a gente estava acostumado. Então eu acho que a gente tem que pensar a cultura, aí eu acho que é a questão da criatividade. O que é? A gente tem que se constituir em um grupo criativo, onde os problemas pressupõem múltiplas soluções. Eu venho agradecer. Imagina, eu agradeço a sua fala. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Maria Inês Mendonça e há 26 anos eu trabalho com a cultura aqui em Uberlândia, como contadora de história e coordenadora de um grupo teatral. Eu comecei através da Secretaria de Cultura, mas eu desenvolvi com a minha força e peito. E agora nós conseguimos, na gestão anterior, um espaço para montar um pequeno museu de bonecos. E nessa gestão conseguimos a continuidade. O que acontece é o seguinte: dentro desse museu, nós não podemos fazer nada cobrando. Nós já temos a titularidade de ONG e de OCIP. Está ficando assim um bocado complicado, porque algumas coisas que eu peço, elas não podem acontecer, como, por exemplo, eu pedi esses dias atrás que eles nos liberassem o pagamento da água, que quase não é usado, não é possível. O que eu quero saber é o seguinte: eu não posso fazer nada cobrando lá, mas se eu fizer, por exemplo, uma apresentação teatral, uma contação de histórias, gratuita, e passar o chapéu, posso? Pode. Dentro da lei eu posso. Então não é contra a lei o que você vai fazer se fizer isso. Mas eu queria fazer uma provocação a você. Sim. Por que você continua lá? Por quê? Não, eu sou... Por isso que eu falei, era uma provocação, né, nesse sentido, né? Se o lugar, você não pode cobrar, se não é você tem N desvantagens, né? Eu entendo que existem as vantagens, mas eu digo, essa balança que você tem que colocar os pesos, né, para definir. Então, se tem tantos problemas, é comparativamente o que eu falei sobre esses meus amigos que tinham lá um galpão, que mal ou bem eles podiam pagar aquele valor, mas não conseguiam fazer trapézio porque tinham um pé direito alto e iam bater na parede. Então, tem uma hora que é uma questão meio de, né, até que ponto vale a pena, sabe, nesse sentido? Posso fazer uma... Por favor. Tem que saber, você está lá em que condição? É um OCIP? É uma ONG? Pelo que dentro que é uma OCIP, né? Tem alguma, qual que é a organização, caráter o CNPJ, da associação? Né? Tem o CNPJ? É uma ONG. É uma ONG. É uma ONG, ela não pode fazer um convênio, a cessão de uso do espaço pode permitir, a ONG que vai cobrar, não é o espaço público que está sendo cobrado. É a ONG, é uma solução. Uma associação de amigos do espaço pode cobrar. Perfeito. Boa ideia. Não, também legalmente. O espaço público, talvez, se fosse uma coisa pública da prefeitura municipal, não podia cobrar, porque em princípio. Talvez pode ser botando uma outra forma. O prédio é da prefeitura. O prédio é da prefeitura. Então você faz uma ONG ou faz uma associação de amigos que faz um convênio com a prefeitura e você tem o direito de usar e de cobrar, porque é o seu trabalho que está sendo remunerado e não o prédio. O que ele comentou. Não, mas já está resolvido, não precisa nem mudar mais. O secretário já resolveu.
Ele disse aqui publicamente, só nós 3 únicos, que ele vai colocar 200 mil reais por mês. Né? Vocês não ouviram, mas eu ouvi. Respondendo por amor. Claro. O que ele colocou sobre vocês que estavam hoje, ele estava sugerindo, que faz todo sentido, é a criação de uma, por exemplo, uma associação de amigos do espaço, do grupo, que é um outro CNPJ que eles podem dizer que existem questões legais que você, por espaço do grupo, você não pode cobrar, mas a associação de amigos não pode se conceder o direito a isso, então é uma questão realmente tributária. Então esse é um elemento, a provocação que eu fiz a ela de por que não serve, porque às vezes a gente tem que ter desapego na vida, né? A gente tem que falar, vamos fazer uma outra coisa, talvez, né? Tirar essa energia ruim, às vezes não tá igual, mas até para continuar, talvez, nisso. Obrigado. Bom, nós queremos agradecer ao Marcelo Stravinsky, muito obrigada pela... Antes de passar para o próximo bloco, gostaria de chamar... Sobre os livros dele, onde a gente acha, como a gente faz. Ah, sim. Na web. Ótimo. Tá nas livrarias, mas se você colocar meu nome, tem aquele sistema de bonde, tem até os mais baratos, comparação de preço. Põe meu nome, Marcelo Stravinsky, e acha lá mesmo. Ok. Obrigado.